Diário de Pernambuco TV está no ar. A arte norteia a edição desta semana. Natália usou a dança para falar de biosensores. Eu já tinha um certo desejo de trabalhar com pesquisa na área de ciências forenses. Eu estava meio que em busca de novas tecnologias que pudessem ajudar nessa área. O rapper Diomedes faz uma análise social através de suas músicas. Quando eu quis dizer que todo rapper de Pernambuco era influenciado pelo brega, eu quis dizer que antes dele conhecer o próprio rap, ele já passava na rua e já rolavam Conde, Reginaldo Rossi. No segundo episódio da série Arte na Rua, acompanhamos o trabalho de Cessi, artista visual que imprime em suas pinturas e no projeto Artivismo reflexões sobre o feminismo e o patriarcado. Pode ter certeza, esse lambe não vai durar muito não, porque eles vão arrancar. Porque isso ofende diretamente. Cada macho escroto que pega e lê, entende e lê, entendeu? Não é ler a pare de fingir que tá tudo bem, não. É ler o desenho, entendeu? Ler o trampo. E eu quero ser lida, eu quero mais que eu seja lida mesmo. Não tenha medo da morte, não tenha medo de nada. O país se machucar e o povo sente a porrada, o povo sente a porrada. Mas quem que fica calado, os governantes se cagam. E o povo aqui tá melhor, é isso aí, meu irmão. Tá falado não, tá falado não. Tá falado caralho, nunca queira se sentir como eu. Me sinto agora antes de ver uma pessoa. Antes de ver uma criança. Eu sou Cessi, S, a Cacona, e eu sou artista visual. Bom, dizer que é artista visual é bem vago, né, hoje, assim. Mas eu sou bem vaga mesmo, eu faço um monte de coisa. Desde pintura em quadro até o artivismo na rua com o lambe-lambe. Eu morava no sul do Brasil e passei por muitas inquietações e eu fiz desde o curso de teatro na faculdade, fiz a graduação de artes cênicas, mas também não concluí. Assim, desde que eu me lembro da minha vida, a arte sempre foi um meio que eu queria estar envolvida. Mas até chegar ao ponto de me assumir e aceitar, principalmente, que eu era um artista, aí já foi outros 500. E como eu estava no sul, né, sendo nordestina, lá no sul, eu voltei para a minha cultura e aí eu me baseei muito na xilogravura, porque eu achava que era fácil de desenhar. E aí, um belo dia, assim, eu assisti um documentário sobre Basquiat. Eu me lembro que aquilo ali me impressionou muito, assim, o tipo de trabalho de Basquiat. E assim, eu sonhei que eu estava pintando alguma coisa meio parecida com isso. E aquilo ali eu achei que foi meio que um sinal, que eu precisava colocar um pouco mais de vísceras, assim, nas coisas que eu fazia. Foi daí que começou as jogações de tinta. Assim, eu nunca passei por nenhuma situação de gente reclamando por estar sendo colado algum lambe. Pelo contrário, na verdade. Quando eu achava que ia levar algum esporro, principalmente de um senhor de idade que estava passando um dia, ele parou. Eu perguntei, e aí? O que o senhor tá achando? Ele com aquela cara de, vou levar uma bronca agora. Ele... Oh, não, eu gostei, eu acho que tem que ser feito isso mesmo e não sei o que lá. Então, a gente passa por um lugar várias vezes, né? Seja o retorno para casa, seja a ida para algum canto, enfim. E querendo ou não, aquilo ali vai sendo criado mapas afetivos. Isso não é só comigo, não. Pode ter certeza que a galera que faz rua namora, às vezes, por vários tempos, um lugar ali. E assim, a cada dia que passa, você olha aquele lugar porque seu olho já bota direto ali, que já tá batendo. Né? Então, e quando vê que não tem nada ainda, tá esperando por você. E aí, nosso alvo é um tapume, que tem um background preto maravilhoso. Ele tá lisíssimo. E também a gente vai passar por uma galeria que o Cola Rato fez aí, na quarta-feira.
Você, quando vai para a rua, começa para a rua, você não pode esperar um retorno financeiro. A minha ideia de sempre estar na rua foi porque eu sempre achei que era mais fácil. Nunca gostei de burocracia. Odeio burocracia. Entendeu? Tipo, até hoje, assim, eu não vou mentir que a gente tenta se inscrever, né, nesses editais e tal. Hoje eu já tenho mais preguiça. Mas eu já tentei me inscrever em várias coisas para ter um retorno financeiro, né, da arte. Pô, quem é que não quer também ganhar dinheiro com o que está fazendo, né? A arte é meu trabalho. Eu gostaria de receber também por isso. Mas, como no meu caso e tantos outros que preferem e estão na rua, a questão do acesso, a rua não tem escolha, não tem curadoria nenhuma, né? Então, a minha pira na rua, além de ser acessível a todos, sem distinção, olha quem quer, e se tiver lá, e se não quiser olhar e olhar, fudeu, já olhou, não tem escolha. Fazer lambe-lambe é você aceitar a efemeridade da arte deles, sabe? Porque já aconteceu de, por exemplo, eu colar numa noite e no outro dia de manhã para fazer o registro e já não ter mais nada. Então, assim, quando eu colo, quando eu faço alguma coisa, obviamente que eu, né, trabalho na cola, fazer as coisas direitinho com calma, porque é óbvio, né? A gente não quer que ele, né, seja rasgado assim instantaneamente, mas eu sou bem desapegada, na verdade, né? Tipo, apesar de ter passado, sei lá, 8 horas pintando isso aqui, fazendo esse que eu acabei de pintar agora, eu sei que, assim, eu aceito que se eu virar as costas, atravessar a rua e alguém não gostar e arrancar, a gente vai fazer o quê, né? Paciência, pintar de novo. Vamos lá pro grande finale agora. Além de pintar figuras baseadas em mim mesma, nos meus medos, nas minhas ânsias, nas minhas raivas, nos meus ódios, e eu pinto uma figura feminina, e nelas, assim, na maioria das vezes, eu faço alguma crítica, algum ataque contra essas figuras opressoras, além de eu estar liberando, exorcizando e estendendo tudo isso que eu estou sentindo, ao mesmo tempo eu vou também criando mapas afetivos na cidade, pelos lugares que eu passo, que eu pinto e que eu colo. É uma coisa que eu acho bacana, que eu sei lá, um mínimo talvez que eu espero é que outras mulheres também se identifiquem com isso. A cada momento que passa, a cada absurdo que está acontecendo nessa merda desse país, principalmente, né, tudo isso que está agora, seja no âmbito dos feminicídios e desse governo bosta, né, de todos os tipos de opressão que está sendo escancarado embaixo do nariz da gente. Então, assim, eu tenho sentido um dever e uma necessidade de cada vez mais estar na rua. E eu não estou nem aí se isso vai me dar retorno financeiro nenhum, porque a ideia de estar colando para que todo mundo veja, sem escolha, para mim é um ato revolucionário. Então eu faço a minha revolução fazendo ativismo e eu quero atingir o máximo de pessoas possíveis. A pernambucana Natália Oliveira saiu do anonimato ao ser uma das vencedoras de um concurso da revista Science. A cientista fez um videoclipe irreverente para explicar seu trabalho sobre o uso de biosensores para identificar fluidos corporais em cenas de crimes. O LICA é um órgão suplementar da Universidade Federal de Pernambuco. Foi a realização de um sonho de dois grandes cientistas, né? O professor Keizo Asami, pelo lado japonês, o professor Ageu Magalhães Filho. Né? E a meta era
estudar doenças tropicais, né? E tentar erradicar, se possível, algumas dessas doenças que afetavam a nossa população. E daí a área de trabalho nesse laboratório aqui, né, de biotecnologia, uma das áreas principais é biosensores, né? Desenvolvimento de métodos rápidos, mais específicos, né? E preferencialmente de baixo custo para fazer diagnósticos, né, de agentes infecciosos ou de doenças metabólicas, né? Então o LICA, nesses seus 30 anos, ele vem trabalhando hoje em doenças globais e olhando muito mais especificamente em diagnóstico, entendendo por que as doenças e desenvolvendo métodos terapêuticos, né? Quando eu terminei a minha graduação, eu já tinha um certo desejo de trabalhar com pesquisa na área de ciências forenses. E então eu estava meio que em busca de novas tecnologias que pudessem ajudar nessa área. Então, quando eu procurei o professor Zé Luiz, eu já tinha proposto a ele, na primeira conversa, que a gente poderia desenvolver os biosensores, que era a área de pesquisa dele, que eu queria trabalhar. Só que aí eu precisava realmente aprender mais como era essa técnica, que foi então o meu projeto de mestrado, que foi desenvolver um biosensor para a detecção de dengue. Então foi a partir daí que eu fiz o meu projeto de doutorado, voltado para desenvolver biosensores que pudessem ajudar as áreas das ciências forenses, como por exemplo na biologia forense e na identificação de drogas. Elas surgiam de uma necessidade no mercado, de uma lacuna que tinha, já que os testes atuais que são utilizados muitas vezes não são tão sensíveis à presença dessas moléculas biológicas como sangue, sêmen e saliva, e alguns testes também exibem eles não conseguem detectar específico e saber se é de sangue humano, se é sangue de algum outro animal. A ideia do videoclipe surgiu, um grupo de discussão da gente que tinha essa competição que geralmente os alunos que estavam em doutorado, já tinham terminado no doutorado, apresentavam suas teses em formato de dança. Como eu já tinha alguma experiência com teatro, muito mais com teatro e mais recentemente com a dança, eu pensei, por que não tentar? Junto com a Vogue for Recife, que é a companhia de dança que eu faço parte, todo mundo pensou que seria uma coisa bem louca pra gente fazer a mistura de ciência com artes, mas a gente viu que dava certo. Ganhei o prêmio na categoria de Química e de Voto Popular. Então foi através desse canal, com essa mensagem, que a gente conseguiu atingir a população e mostrar o que é que a gente está fazendo na ciência. No link do vídeo tem um link para o artigo. Então quem quiser mais detalhes científicos de como foi feito o artigo e quiser testar algumas novas metodologias, está ali disponível para todo mundo acessar. A ideia toda do biosensor é mais ou menos como aqueles glicosímetros que os diabéticos usam em casa. A gente coloca a amostra na tira, coloca naquele aparelhinho pequeno e a partir daí o próprio aparelho me diz qual tipo de amostra biológica é aquela, se seria sangue, sêmen ou saliva, me dá uma quantificação, quer dizer quanto que tem daquela amostra por ali e dizer de qual origem veio aquele material, se é de origem humana ou se não é. Com 1 minuto já sai uma resposta, mas a gente está buscando atualizar isso daí, tornar uma tecnologia mais portátil e acessível para que seja utilizada na prática. Então a gente está fazendo testes de otimização e criando outras plataformas para que elas sejam aplicáveis a cenas de crime, por exemplo. Por isso que agora a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar que possa integrar e, vamos dizer assim, expansionar ainda mais o projeto do Estado da Arte na detecção de amostras de droga, por exemplo. O nariz eletrônico ele é baseado em sensores eletroquímicos. Esses sensores eles conseguem captar uma série de componentes orgânicos voláteis. A ideia é que eu monte uma matriz com diversos desses sensores para detecção de componentes voláteis presentes em entorpecentes. A identificação ela se dá através do contato desses componentes voláteis com a superfície do sensor. Feito isso, há uma mudança no sinal elétrico de cada um desses sensores que vai fazer uma comparação com uma base de dados de treinamento e vai dar o resultado dessa detecção. A ideia é para ser utilizada em aeroportos e também em fronteiras para substituir tanto as abordagens aleatórias que são feitas hoje em dia, e isso é de certo modo falho pelo fato da aleatoriedade, como também para substituir cães farejadores que têm um certo custo para o Estado, né? Uma das linhas, né, lógico, que a gente já vem trabalhando, como eu falei, a parte de diagnóstico, faz com que nós trabalhemos com empresas locais, empresas nacionais e empresas internacionais, né? E daí o trabalho da Natália, né, que nós como brasileiros ficamos muito orgulhosos, né, do prêmio,
porque não só pelo prêmio, não só pela capacidade, né, mas para ela conseguir transformar, às vezes, a linguagem técnica muito trabalhosa, né, para o grande público entender, transformar em arte, né? Então isso foi muito legal. Na verdade, foi um trabalho de duas artes. A primeira arte foi o doutorado, né, que foi o desenvolvimento desses sensores, né, para a área forense, mas ela conseguiu transformar isso em um produto, né, onde teve um reconhecimento internacional maravilhoso, né? Então isso faz com que a autoestima nossa aumente, né? E diga assim, nós somos capazes de fazer algo para o mundo, né? Aspectos sociais, psicológicos e existenciais estão presentes nas músicas do rapper pernambucano Diomedes Chinaski. Numa musicalidade ampla, seus versos são desenvolvidos por linhas melódicas e instrumentais carregados. E o primeiro contato que um pobre tem com arte é a música, porque a música é o tipo de arte que chega, que é mais inclusivo, é o tipo de arte mais inclusivo do mundo. Quase ninguém lê livros, tá? Quase ninguém vai vir aqui comprar um livro desse aqui, mas música você vai ouvir. Então o que eu quis dizer, quando eu quis dizer que todo rapper de Pernambuco era influenciado pelo brega, eu quis dizer que antes dele conhecer o próprio rap, ele já passava na rua e já rolava um Conde, Reginaldo Rossi. Então, mesmo que ele não gostasse daquele tipo de música, é o primeiro contato dele com sonoridade, com letra, tá ligado? Castelo dourado dificilmente cai. O aprendiz tá na casa e não tem volta mais. Chave mestra tá na casa e não tem volta mais. Em busca de ouro, mais do que a própria paz. Minha relação com a música, ela teve a ver com a igreja, porque meu pai é evangélico. Ele sempre me obrigou a ir pra igreja, etc e tal. E o contato com a música mesmo foi na igreja, porque eu lembro que o único momento que não era chato era o momento das músicas, e eu lembro que eu me apaixonei muito por teclado e pá. E sempre foi um sonho meu tocar piano, etc. Eu nunca consegui tocar, porque eu nunca tive como comprar um teclado. Uma vez meu pai teve como, e ele me levou para escolher. Eu pensei que era meu, quando eu escolhi ele deu à igreja o teclado. E isso aí me marcou muito até hoje, porque isso aí fez com que eu criasse raiva e depois não quisesse mais tocar. Mas eu sempre gostei muito de música, e por conta disso, foi na igreja que eu comecei a gostar muito, a perceber essa parada das notas e tal. E aí, depois de um tempo, vem o lance da cultura de galera, de baile funk, de corredor, e todo jovem de periferia estava influenciado por Leozinho, por Tais e pela pichação, pelas brigas, por toda essa parada, e tinha toda essa questão de funk, de resposta. E aí foi quando eu comecei a meio que ter vontade de escrever as músicas e tal. Teu grande sonho era ser você, e o que tu é, como saber se tudo que eles querem é ver geral sem entender, natural se render, normal é sempre perder tua essência, ciência real do teu viver, competência é fechar os olhos pra não ver os muros. Meu primeiro trabalho, que foi o Ressentimentos, que foi um EP que na verdade foi uma coletânea das músicas que eu consegui gravar na época, eu era muito jovem e tal. Eu lembro que eu vendi o celular pra poder gravar e minha mãe pensou que eu tava fumando crack, porque eu vendi o celular, só que foi pra gravar as músicas. Como eu não tenho muita experiência ainda musical, ele é uma parada muito crua, no sentido de que eu falava muitos palavrões e tipo, eu não me importava com nada, eu só queria expressar sentimentos que na época não eram tão bons. Então a ideia de fazer o Ressentimentos 2 foi basicamente essa, só que aí dessa vez eu tive e tenho que tomar cuidado com a questão de como abordar a mulher no EP, por exemplo. Coisas que na época do primeiro EP eu não tinha nem noção disso, tá ligado? E falava várias paradas do jeito que... Tinha várias ideias grosseiras assim em relação à vida. Eu acho que todo mundo no Brasil, no país que a gente vive, na forma falta de educação e de conhecimento mesmo, isso aí acontece, tá ligado? Aqui jaz um liricista, sílabas como cordas, eu sou mais que equilibrista. Vendo estilo, dito moda, chinasquito, estilista. Vou tranquilo, sigo foda. Por que Memórias Póstumas? Porque eu fiz essa música imaginando como se no dia que eu morrer, o que é que vai ficar, tá ligado, essa parada. E essa música, eu fiz ela justamente pro final do disco mesmo, pra ter esse caráter de morrer. Eu sou muito fascinado com essa de morrer. Eu achei ela muito especial. O instrumental dela, por exemplo, eu nunca vi nada parecido no rap. Eu nunca vi nada parecido no rap, aquele instrumental. Me lembra a música gospel também. Música gospel brasileira, tá ligado? Isso é muito louco, esse sentimento. Quero ser lembrado como um rapper conceitual, como um rapper que realmente trabalhou as músicas e que pensou o conjunto das paradas. A arte é que muda tudo é igual a arte transforma o liricista. O mundo sem arte é mudo, a arte é maior que o mundo, a arte é maior que o liricista. A arte é que mudou tudo. O
Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!